Olá, pessoal, bom dia, boa terça-feira para vocês. Hoje é dia 25, é isso? 25 de agosto, terça-feira, e nós estamos mais uma vez aqui reunidos com o nosso mesmo objetivo de todos os dias, que é aprendermos um pouquinho mais com a Bíblia, aprendermos um pouquinho mais com a Palavra de Deus. Gente, se você não me conhece, está entrando nessa live agora, não sabe quem eu sou, deixa eu arrumar meu cabelo aqui, não sabe quem eu sou a Franciele. E todos os dias pela manhã nós temos esses nossos encontros falando sobre algum assunto bíblico, né? Algo que a Bíblia possa colaborar com o nosso dia a dia. E nesse último mês, agora nesse mês de agosto, nós estamos estudando sobre a questão do sexo e sexualidade dentro da Bíblia. E para isso nós estudamos o livro de Cântico dos Cânticos e estudamos também, fizemos algumas referências ao livro de Gênesis. Então, se você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse tem sido o nosso assunto e nós vamos com este assunto até o final do mês de agosto, ou seja, nós estamos já nos últimos dias falando sobre esse conteúdo. Se você não acompanhou nada, se você não viu, né, nada do conteúdo que eu já fiz, né, sobre esse assunto, você pode voltar aqui na minha página mesmo e assistir esse conteúdo que certamente vai ajudar, vai colaborar com você em algum momento do seu dia a dia. Tá bom? Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Um bom dia para você que está chegando agora. O assunto de hoje é muito importante, assim como importante foram os outros assuntos também. Então, você que está chegando agora é muito bem-vindo. Manda o seu bom dia aqui, para que eu dê o meu bom dia para você. E também fique por aqui, que o nosso assunto hoje, ele é muito, muito importante, tá bom? Sabendo que ele é muito importante, nós sempre oramos no começo, né? Então, você que está chegando já sabe mais ou menos como funciona quem vem para cá todos os dias. Gente, antes disso, olha só, como eu tenho falado diariamente, né? Tenho ficado bastante feliz com o resultado desse conteúdo que está sendo apresentado aqui. Algumas pessoas têm me procurado, têm mandado mensagem, têm procurado no sentido de, Fran, eu tô com algumas dificuldades, o que eu posso fazer e tal. E isso é muito legal, tá? Isso é muito legal. A intenção aqui nesse livro, nesse estudo do mês, era desmistificar algumas coisas, algumas visões que se tem sobre a questão sexual e, ao mesmo tempo, promover para você instrumentos para que você tenha uma qualidade de vida, mais qualidade de vida, tá? E mostrar para vocês, gente, que a Bíblia, ela é um recurso seguro em que você pode buscar sempre e constantemente. A Bíblia vai dar para você esse instrumento, essa instrumentalização para que você fique bem e para que você faça boas escolhas e tenha uma vida mais equilibrada, assim como relacionamentos mais equilibrados. Você tem um relacionamento com você mesmo mais equilibrado e também com Deus, tá bom? E esse mês, então, nós falamos sobre estes assuntos. Então, eu convido você para que nós possamos orar, para eu dar continuidade ao conteúdo que nós vamos estudar hoje, que inclusive é um dos pontos altos do livro. Então, nós vamos estudar esse conteúdo hoje. Então, convido você que feche seus olhos para nós falarmos com Deus, tá bom? Pai de amor, muito obrigada por mais uma vez termos a oportunidade de estudarmos a Tua palavra. Dá-nos, Senhor, a luz que precisamos. Dá-nos o conhecimento que precisamos para aplicarmos ele em nossa vida. É o que pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Gente, muito bem. Desde ontem eu tenho conversado com vocês sobre essa questão do sexo em si, do envolvimento sexual, o quanto ela é importante. E tenho trazido para vocês algumas ideias, né, sobre a forma como as coisas se dividem nesse momento para que aconteça tudo bem. Então, eu comentei com vocês já no domingo, eu falei sobre as carícias, a importância das carícias, e disse para vocês que as carícias é o auge da aceitação. É um momento em que você está totalmente assim, entregue, sem nenhum tipo de máscara, sem nenhum tipo de roupa, sem nenhum tipo de nada que impeça que haja esse contato de uma forma íntima e emocional. Então, a gente começa com um processo emocional. Depois eu comentei com vocês sobre a questão do sexo em si, que ele é o auge da entrega, é quando você se entrega para alguém, né, de uma forma física, e essa ligação física é importante. Ontem, eu vim comentando com vocês sobre o auge da aceitação, sobre o auge do acolhimento, que é aquele momento final, aquele momento junto, que faz toda a diferença no dia a dia. E hoje, gente, eu quero dar continuidade falando um pouquinho mais para vocês sobre esse acolhimento, com base no capítulo 8 do livro de Cântico dos Cânticos, no verso 6. Se você tiver aí a sua Bíblia,
no capítulo Cânticos, você pode abrir em Cântico dos Cânticos, capítulo 8 e o verso 6. E aqui tem um conteúdo bem interessante que vai acabar colaborando com a gente para a gente entender por que é importante que as coisas aconteçam, como eu falei para vocês, no domingo e na segunda. Então, ali diz assim, ó, no verso 6. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço. Porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura. As suas labaredas, as suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. Gente, vamos dividir aqui por partes esse verso para a gente conseguir entender o que ele está querendo dizer. Primeira parte fala assim, ó, põe-me como selo sobre o teu coração. Eu já conversei com vocês algumas vezes o que é o selo, né? O fato de estar selado, o fato de você receber o selo de alguém, que você representa esse alguém por onde você vai. E aí você passa, você demonstra que você pertence a alguém. E não fala em pertence em relação a uma propriedade, mas pertence em relação a compromisso, pertence em relação a pensamentos, pertence em relação a sentimentos, você tem um compromisso com alguém. Então, você pertence a alguém. Esse selo demonstra para onde você vai, esse selo demonstra isso. E aqui fala assim, ó, põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço. Existem algumas traduções que falam como sinete, né? O que é o sinete? O sinete é aquilo que faz o selo. Então, o sinete ele é como se fosse um anel, ou um pedaço de metal, ou enfim, alguma coisa que ela foi feita em alto relevo, e quando se coloca na cera ou no material ali que se imprime o selo, fica o selo impresso ali. Então, algumas traduções falam sinete, né? E algumas pessoas que realmente carregavam o sinete no dedo ou pendurado no pescoço sobre o coração, sobre o peito. E quando ela fala aqui para ele, ó, põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, ela tá falando pra gente assim, ó, que ela queria ser para ele o centro da afeição dele, mas ao mesmo tempo a fonte da força dele. E aí, gente, olha que lindo isso, ser ao mesmo tempo a fonte da força e ao mesmo tempo ser o centro da afeição. Isso só acontece, gente, com casais que fazem aquilo que eu falei para vocês na questão sexual, de que começa com a ligação emocional, tem a ligação física e termina com a ligação emocional. Esse período aqui do acolhimento, ele é importante. E esse período do acolhimento, que é o depois da atividade sexual, como eu disse para vocês ontem, gente, depois que você tem um envolvimento físico, não dá para simplesmente cada um virar para um lado, ou cada um ir se limpar, ou cada um, porque tem nojo um do outro, se afastarem. Essa aproximação ela é importante, aquele aconchego é importante, aquele abraço é importante, o sentir o calor um do outro é importante, conversar nesse momento é importante, nem que seja conversar sobre a atividade sexual em si, o ato sexual em si, ou sobre coisas, qualquer coisa, isso gera união, isso gera unidade. Pensa, você tá ali naquele momento extremamente íntimo, conversando com alguém que esteve junto com você, houve uma ligação física, houve uma ligação emocional. Eu já falei para vocês sobre essa questão do acolhimento, que todos nós queremos ser acolhidos, todos nós queremos ser aceitos, todos nós queremos ser amados. Então, nesses momentos, gente, e essa é a forma tão íntima e tão importante que você faz com que aconteça com a pessoa com que você convive. Então, quando ela fala aqui, ó, que ela quer, tá? Ela fala assim, ó, põe-me como selo sobre o teu coração, ou seja, ela quer ser o centro, né? O centro da afeição dele, ela quer ser o centro de tudo aquilo, né, que envolve essa questão de carinho, de amor. Como é que você acha que isso acontece? Como é que você acha que você se torna o centro da afeição de alguém? É com distanciamento? É claro que não. O centro da afeição, você só consegue se tornar o centro da afeição de alguém quando você é importante para alguém. E a palavra importante, olha só, importante é ser importado, é ser colocado para dentro. E você só é colocado para dentro, você só é importante quando consegue se ter momentos assim que possam ser recordados. E recordados é o quê? É passar novamente pelo coração. Recordar, né? Passar de novo pelo coração. E esses momentos de passar novamente pelo coração, esses envolvimentos tão gostosos, eles precisam acontecer como marco no relacionamento.
Entende? E esses marcos acontecem justamente como o texto bíblico coloca aqui, olha, põe-me como selo sobre o teu coração, ou seja, eu quero ser o centro da tua afeição. Mas eu quero ser não numa forma de exigência, eu quero ser, mas é tornar-se o centro da afeição do outro. É interessante que no relacionamento, para eu me tornar o centro da afeição do outro, eu não posso ser o foco. Entende? Assim como no relacionamento, assim também como é no sexo. Muitas vezes o sexo entre os casais ele é complicado, ele é difícil. Por quê? Porque eles fazem cada um para si. E não é assim que funciona. O sexo conjugal, por isso que eu tenho falado para você sobre a importância de que ele aconteça de uma forma conjugal. O sexo conjugal, ele é um pensando no outro. O que me interessa no momento é o prazer do outro. É fazer o outro feliz. É o outro. E o outro tem esse olhar sobre mim. Entende? Porque se eu tenho um olhar sobre mim e não sobre o outro, eu me torno exigente. E eu acho e eu penso que o outro tem alguns deveres que talvez ele não tenha em relação a mim. Então é importante você parar para pensar sobre isso. Entende? Então, quando ela fala assim, eu quero ser o centro da sua afeição, eu quero me tornar o centro da sua afeição, eu quero estar no centro, né? Eu quero fazer parte desse teu envolvimento, dessa questão emocional. Eu quero estar. Então, se você quer estar, se você sente como casal, né? Que você não é o centro da afeição. Que parece que essa questão emocional, ela tá fraca, você precisa entender que se você não fizer os passos que foram ditos, tanto na questão sexual quanto na questão dos outros assuntos que eu trouxe durante o mês, você não vai gerar essa questão de centro da afeição. E se um não for o centro da afeição do outro, se não houver esse acolhimento, se não houver esse envolvimento, com o tempo, o relacionamento ele esfria. E é aquilo que você diz assim, Fran, mas é que caiu na rotina. Será que caiu na rotina? Ou houve negligência da minha parte? Será que caiu na rotina ou eu fui orgulhoso demais, não quis passar por cima de coisas das quais eu achava que era dever do outro, o outro que tinha que fazer e não eu? Entende? Então, essas pequenas coisinhas, elas vão ser, que se tornam grandes coisas no relacionamento, elas vão se resolvendo com essa partezinha tão importante que eu disse para vocês, depois do envolvimento físico, que é o sexo em si, esse momento de acolhimento, esse momento de um receber o outro, um conversar, esse envolvimento, ele é de extrema importância. E aí, gente, esse acolhimento, ele pode acontecer tanto depois do sexo, como ele pode acontecer em qualquer momento do dia, entende? Ele é importante, sim, nesse momento depois da atividade sexual, mas ele pode acontecer em qualquer momento do dia, no sentido desse acolhimento, de um acolher o outro. Porque como ela colocou aqui, queria ser o centro da afeição. Depois ela fala assim, como selo sobre o teu braço, né? Outro lugar em que o sinete era carregado. E aí, gente, como eu disse para vocês, ela queria ser a fonte da força. Você já parou para pensar que você pode ser a fonte da força de alguém, do seu cônjuge, por exemplo? A maneira como você o trata, as palavras que você diz. Gente, eu já falei com você sobre as palavras esse mês, né? As palavras, elas são muito fortes, elas são muito poderosas. Palavras muito rudes, palavras muito críticas, elas não fazem bem. Palavras com gozação, palavras que não conduzem, né, de forma nenhuma, não conduzem para um crescimento, não elevam a pessoa, puxa para baixo, puxa para trás. É difícil, é difícil. Então, tornar-se a fonte da força de alguém é você ser aquele que impulsiona, que ajuda, que motiva. E muitas vezes eu vejo essa dificuldade entre os casais. Às vezes as esposas têm palavras muito ferinas, assim, palavras muito duras. Às vezes os esposos têm palavras muito duras, muito difíceis de lidar. E é muito complicado que se haja um envolvimento sadio, tanto na questão do relacionamento quanto na questão sexual, quando você convive com alguém que tem palavras que ferem, palavras que machucam. Então, essa questão ela é importante, tá? Ela é de extrema importância dentro desse processo que nós estamos falando aqui. Então, ser a fonte da força, né? Aí depois fala assim, porque o amor é forte como a morte, duro como a sepultura. Olha só que interessante a comparação que é feita aqui. O amor, né? Porque o amor é forte como a morte. O que tá querendo dizer que o amor é forte como a morte e duro como a sepultura? Porque a morte, gente, a sepultura, ela não devolve os seus mortos. Entende? A sepultura, as pessoas que são mortas, que são colocadas ali, elas
elas ficam ali, entende? Claro, até que Jesus volte, enfim, mas a sepultura não devolve seus mortos. A mesma comparação está sendo feita aqui, que o amor, assim como a sepultura, né, não desiste dos seus mortos, ou seja, ela não devolve os seus mortos, o amor entre o casal deve ser assim, um não desistir do outro. Assim como a sepultura não desiste dos seus mortos, ou seja, ela não devolve, o amor também é assim. Não pode haver essa desistência de um com o outro. Então, se você, tá? Se você convive com alguém que você ama, que você escolheu, que você, né, se envolve, que é seu, é parte de você, assim como eu já falei lá para vocês no livro de Gênesis, o Adão, quando ele falou para Eva, essa é carne da minha carne, ossos dos meus ossos, ele se via nela, ela era uma continuação dele, entende? Ele via nela coisas muito semelhantes, coisas muito dele. E isso era lindo, é uma forma linda da gente pensar sobre esse envolvimento deles. Então, quando a gente olha para isso e tá falando aqui assim que o amor, né, ele deve ser tipo, de um não desistir do outro, isso é uma realidade, entende? Um não desistir do outro. Muitas vezes, gente, chega num momento em que acontece essa desistência. Mas antes que aconteça a desistência, você deve procurar ajuda. Eu tenho falado para vocês, tenho batido nessa tecla constantemente. Procurem ajuda, gente. Às vezes nós pensamos assim, não, eu consigo passar por isso sozinho. Isso é um problema meu e do meu esposo, da minha esposa. Só que muitas vezes não há forças para passar por esse problema. Entende? Então, sim, busque a Deus é importante, mas você precisa fazer a sua parte também. E qual que é a sua parte? É buscar ajuda. Porque mesmo buscando a ajuda de Deus, Deus não faz aquilo que você pode fazer. Ele faz aquilo que você não tem essa condição de fazer. Entende? Então, quando ele fala aqui, ó, que o amor é forte como a morte e duro como a sepultura, ele está trazendo para a gente essa questão de que não haver essa desistência entre um e outro, um não desistir do outro. E aí depois fala assim, ó, suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. E olha só que interessante, gente, essa expressão veementes labaredas, ela está falando aqui sobre as labaredas ou a chama de Iá. E Iá é o Senhor, né? É Deus. E aqui alguns estudiosos dizem que essa expressão, né, chamas de Iá, ou veementes labaredas, elas aparecem num ponto específico do livro. E no único momento em que se fala sobre o amor. É o momento em que aqui aparece, é no momento em que aqui aparece essa referência ao amor, é que se fala que são as chamas de Iá, né, que ardem. Então, esse envolvimento, ele é gerado pelo amor, gente, pelo amor. É a base disso, é o amor. Então, não adianta, preste atenção no que eu vou falar para você agora, tá? Não adianta você, tudo isso para falar para você o seguinte, não adianta você ter com o seu cônjuge sempre um envolvimento rápido e desinteressado, porque amar, gente, amar é um estilo de vida. Amar, né, se envolver é um estilo de vida. Ontem eu falei para vocês e quero frisar hoje de novo, a gente falou sobre o auge da aceitação, que são as carícias, a gente falou sobre o auge da entrega, que é o ato sexual, e nós falamos sobre o auge do acolhimento. E esse auge do acolhimento, gente, ele vai gerar tudo isso aqui que eu falei para vocês hoje. Entende? Vai fazer com que você seja para o outro o centro da afeição do outro. Vai fazer com que você seja a fonte da força um do outro. Vai fazer com que você não desista um do outro. E vai fazer com que as chamas do Senhor, entende? O amor esteja entre vocês. Mas tudo isso acontece com esse processo tão simples que eu trouxe. Muitas vezes as pessoas querem amar o cônjuge e acham que isso é uma coisa assim, que é mágico, né? Que vai acontecer, que é uma coisa de sentimentos, que é uma coisa assim de paixão. Gente, não. Não, a paixão ela é importante no relacionamento, ela fica por um tempo e depois ela acaba. Toda a paixão acaba, tá? Inclusive, na neurociência, a paixão ela é chamada de demência temporária. Ou seja, a paixão acaba e depois que ela passa, o que fica, gente, é o que foi construído com base no amor. Então, é importante que você entenda que esse amor que é dito aqui, as labaredas de Iá, né? Ou seja, a atuação de Deus no casamento, ele acontece sim de forma muito importante dentro disso que eu coloquei para vocês. Olha quanta coisa interessante o verso trouxe pra gente. E não tem como você ser o centro da afeição, você ser a fonte da força, você não desistir e você amar, se vocês não tiverem essa coisa tão importante que é o acolher um ao outro.
o receber um ao outro, o se envolver um com o outro. E é interessante, como eu disse para vocês, que dentro da atividade sexual, o sexo em si, que foi criado por Deus, ele dá conta de resolver, né, toda essa situação, desde a questão da aceitação, passando pela questão da entrega, até chegar na questão do acolhimento. Então, toda essa parte aqui é o sexo que ele acaba dando conta disso. Portanto, gente, não pensem no sexo como algo feio, como algo proibido, como algo sujo, como algo nojento, como algo que não vem de Deus, como toda essa coisa errada aí, entendeu? Não transformem isso num tabu, conversem com os filhos de vocês sobre esse assunto, instruam os filhos de vocês sobre esse assunto, entende? Não deixem que eles aprendam sobre sexo com pessoas, ou com amigos, ou com colegas. Não, isso não pode ser assim, porque olha a importância do envolvimento sexual dentro de um casamento. E por isso que tem que ser gente só no casamento, entende? Porque se você fica mantendo atividades sexuais com várias pessoas diferentes, você perde a habilidade de passar pelo auge da aceitação, pelo auge da entrega, pelo auge do acolhimento. E se você não passar pelo auge do acolhimento, você não vai desenvolver no seu relacionamento o ser o centro da afeição um do outro, ser a fonte da força, não desistir do amor, entende? Então, percebe como uma coisa está ligada com a outra? E como falar sobre esse assunto não é feio nem nada disso, ele é importante. E que você, talvez, no seu casamento precisa vencer essas barreiras que talvez estão te impedindo de alcançar um relacionamento sadio com aquelas pessoas, com aquela pessoa que você escolheu para ser o seu cônjuge. Entende, gente? Então, esse assunto, ele é muito importante e ele também é muito sério, tá? Então, deem atenção ao acolhimento, aquele acolhimento que eu tenho falado com vocês. Sejam acolhedores, né? Recebam, abracem, escutem, sabe? Sabe aquela questão, aquele cheirinho, aquele calorzinho gostoso? Então, façam isso. Deem isso para o seu cônjuge, isso é importante e você vai receber também. Tá? Não deitem, gente, não, olha só, dica para vocês. Não durmam de costas um pro outro. Não durmam de costas um pro outro, entende? Tem casais que deitam na cama e cada um vira para um lado. Isso gera afastamento, tá? Durmam próximos, durmam próximos. Esses dias uma pessoa me disse assim, Fran, o bom de dormir com alguém é poder se esbaldar e se entregar. É ter aquele trançado de pernas, é poder deitar um no braço, no peito do outro, sabe? É isso que é o gostoso de estar junto. Então aproveitem isso, sabe? Sejam acolhedores, gente, recebam, não tenham restrição em relação a ter o corpo do seu cônjuge próximo ao seu. Não tenham esses receios, né? E durante o dia, dá aquele abraço gostoso se você pode, aquele beijo gostoso se você pode. Se você não pode, mande uma mensagem pelo WhatsApp, ligue durante o meio-dia, não sei, mas mantenham-se conectados. Mantenham-se, essa conexão ela é importante. Se ela não existir, ela vai fazer falta para quando vocês chegarem no momento do envolvimento sexual, passando pelas 3 fases que eu falei, ela vai fazer falta na parte do acolhimento, fazendo falta na parte do acolhimento, vai fazer falta nessas coisas que eu trouxe para vocês hoje. Vai fazer falta o fato de você ser o centro da afeição, a fonte da força e de não desistir, tá? Então, pensa nisso. Se você está pensando talvez em desistir do seu casamento, está acontecendo uma falha importantíssima nesse processo que eu trouxe para vocês hoje. E isso pode ser resolvido, sim. Assim, lembra que assim como a sepultura não devolve seus mortos, ou seja, não desiste dos seus mortos, não desista você também do seu cônjuge, né? Busque uma forma de conseguir resolver as dificuldades de vocês, tá bom? Gente, aqui já faço para vocês um convite, falando nisso, né, na não desistência. Semana que vem eu vou falar sobre relacionamentos abusivos, fazer uma semana falando sobre relacionamentos abusivos. Então, já quero convidar você para assistir também esse nosso encontro, tá bom? Gente linda, olha só, vocês entenderam a mensagem de hoje? Eu vi que algumas pessoas chegaram do meio pro fim e até me colocaram aqui, Fran, depois eu vou voltar e vou assistir tudo. Faça isso mesmo. Volta e assiste tudo, porque é bem importante o assunto de hoje, assim como os outros, mas o de hoje também ele é muito importante. Às vezes as pessoas, né, eu vejo muitas vezes os casais falarem assim, Fran, eu sinto que a gente está muito distante, que não tem mais a mesma ligação de antes, a gente não se ama mais, né, e muitas coisas desses sentimentos seriam resolvidos com esse processo
que eu expliquei para vocês aqui hoje. Então, ele é importante sim, tá bom? Certo, gente? Vamos colocar isso em prática na nossa vida, no nosso dia a dia, para que sejamos mais felizes no relacionamento conjugal. Feito? Muito bem, vamos para os nossos pedidos de oração, vamos orar, vamos para os nossos pedidos de oração e depois eu quero mandar um bom dia especial para quem está passando por aqui, tá? Então, um bom dia, sim, para a Diane, né? Mas também ela colocou aqui um pedido de oração, ela escreveu: bom dia, pessoal, peço oração para os familiares do Diego, infelizmente ele faleceu ontem. Ah, sim, vamos orar então, Diane, pela família que está enlutada, que Deus conforte esses corações e meus sentimentos à família, tá? Vamos orar por eles, sim. Nós temos aqui também a Ale, que ela colocou: bom dia, Fran, peço oração pela saúde e recuperação da minha irmã, que está com Covid, pela saúde dos meus pais e pelo meu filho João Victor. Um abraço, um abençoado dia a todos. Vamos orar, sim, pela família da Ale e pela saúde da irmã, que está com Covid. A Eduarda, oi Duda, tudo bem, lindona? Ela colocou: bom dia, Fran, peço uma oração pela minha família. Meu avô faleceu hoje pela madrugada. Desde já agradeço. Vamos orar por essa família enlutada também, tá? Vamos orar sim, Duda, pela sua família. Nós temos aqui também, deixa eu ver quem mais aqui, algum pedido de oração. O Márcio, agradecimento. Daqui a pouco meus pets irão para a castração, então vamos pedir que dê tudo certo, né, com os seus pets, e também você já contou pra gente como foi esse processo, né? Legal, vamos orar por isso também. A Adriana colocou: bom dia a todos, continuo orando por minha família, continuo pedindo por minha família e pela saúde do Ney. Vamos orar sim pela família e pela saúde do Ney. E o Márcio colocou aqui: oração para cunhado do meu amigo Juliano, que está com Covid em estado grave. Vamos orar a Deus por essas pessoas, sim. Muitos pedidos hoje sobre saúde, né, gente? Vamos orar por essas pessoas que estão pedindo hoje pela saúde, né? Vamos orar, sim. E você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Hoje nós falamos sobre um assunto muito importante no relacionamento conjugal. Então, se você tá chegando agora, volta depois e assiste, que vai fazer toda a diferença pra você, tá bom? E aqui eu vejo que a minha amiga Tati está aqui. Tati, sua linda, tudo bem? Nossa, quanto tempo que eu não te vejo, menina. E te ver por aqui, que legal, que interessante, viu? Ó, muitos beijos pra você e pra sua família. Que bom, tá? Vamos orar, gente? Depois eu quero mandar um bom dia especial pra vocês, pode ser? Quando você fechar seus olhos para orar junto comigo nesse momento. Pai de amor, muito obrigada, Senhor, por todas as bênçãos que tem nos dado. Entre elas está, Senhor, a vida e a oportunidade de estudarmos a Tua palavra nesse dia. Pai querido, abençoa, por favor, as pessoas que assistiram essa live hoje, que elas possam colocar em prática o Teu conselho, as coisas que o Senhor nos aconselha, principalmente no relacionamento conjugal, para que sejam felizes. Senhor Deus, abençoa os casais, abençoa, Senhor, para que eles tenham força, que não desistam um do outro, para que compreendam aquilo que precisam modificar neles mesmos, para que o relacionamento seja um relacionamento mais sadio. Pai querido, também oramos de uma forma muito especial pelas famílias enlutadas que foram citadas aqui, pela família do Diego, também, Senhor, pela outra família que foi citada, que essas pessoas, Senhor, pela família da Duda, né? A família da Duda e a família do Diego que estão enlutados. Senhor, conforte os corações das pessoas que ficam com essa dor, conforte os corações dos amigos e parentes, que eles possam, Senhor, ter a esperança que o Senhor sempre nos deixou. Senhor Deus, também pedimos para que nesse momento difícil essas pessoas se apeguem a Ti e elas vejam que Tu és a força que elas precisam para passar por essa situação. Também, Senhor, pelos outros agradecimentos que foram colocados aqui, pelos pedidos também, pela saúde de familiares, pelo relacionamento familiar, assim como a Ale colocou, agradecimentos, assim como o Márcio expôs para a gente. Muito obrigada, Senhor, por essas bênçãos e também colocamos diante de Ti as nossas necessidades e pedimos que o Senhor as atenda de acordo com a Tua vontade. Pai querido, dá-nos hoje um bom dia na Tua companhia, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente linda. Um bom dia para vocês, então. Eu quero mandar aqui um beijo, super beijo para minha mãe, Vera, sua linda. Beijo para você, que bom que você esteve por aqui. Para Miriam, sua lindona, que bom te receber aqui. Para minha avó, sua linda, que bom te receber aqui. O Gabriel, a Diane, seus lindos. Beijo para vocês, que bom receber vocês aqui. A Ale também. Ale, que bom te ver por aqui.
A Eduarda, Duda, sua linda, fiquei feliz com a sua presença aqui, viu, lindona? Que bom te receber aqui. O Paulo, o Márcio, a Elisa, bom dia, lindona. A Elisa, que bom receber você aqui. Deixa eu ver quem mais. A Adri, bom dia, Adri, sua linda, que bom que você passou por aqui. A minha tia Nena, como eu disse para vocês, a minha amiga Tati, todos vocês, que bom que vocês passaram por aqui, viu? Que Deus abençoe muito você nesse dia. Foi um prazer receber você aqui e mais as outras pessoas que também estiveram por aqui ou estão por aqui. Eu não citei o nome porque eu não vi o seu nome aqui, porque não apareceu o seu bom dia ou o seu pedido de oração ou o seu comentário, enfim. Mas um bom dia para todos vocês que pararam um pouquinho para assistir esse conteúdo que é, sem dúvida, muito importante, tá bom? Um grande beijo para vocês, meus lindos, e nós nos vemos amanhã, já na última semana, falando sobre esse assunto que é muito importante e já preparando para a semana que vem, que falaremos sobre os relacionamentos abusivos, tá bom? Beijo para vocês, tchau, tchau. Ah, e compartilha, viu? Compartilha que vai ser bem importante. Tchau, tchau.